Descansaram hoje? Hein? Estou tentando olhar aqui, alguns sim, outros não. Boa noite, nosso segundo dia de celebrarmos a Deus. É um antagonismo, né? Celebrarmos a Deus a morte do seu Filho, mas também a sua ressurreição. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que podemos olhar no olho do outro e dizer, por meio de Cristo, que você é o nosso irmão, você é meu irmão. Ontem, quando o presbítero Léo trouxe o último brado, ele falou sobre olharmos, não só olharmos, mas nos relacionarmos com Deus como Pai. E Jesus, na oração que os discípulos pediram para que pudessem ensiná-lo, Jesus disse, começa falando como Pai nosso. Jesus não disse Pai meu, Pai seu, mas ele disse Pai nosso. Deus é nosso Pai, porque temos comunhão por meio do seu Filho uns com os outros. Por isso que ele é Pai nosso. O Juninho vai fazer um prelúdio, logo após nós vamos então efetivamente dar início ao culto dessa noite. Vamos orar? Eu vou pedir a dona Edna, nesse momento, que possa invocar o nome do Senhor. Assim como fizemos ontem, mais uma vez, também, dona Edna, agradecer a Deus pelo seu Filho Jesus Cristo. Por Ele ter ido de forma tão resoluta à cruz para morrer em nosso lugar e nos trazer vida. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, por estarmos na Tua casa nessa noite, pelo privilégio, Senhor, que temos de podê-lo chamar de Pai, Paizinho. Obrigado, Senhor, porque enviaste Cristo Jesus, Seu único Filho, para morrer em nosso lugar. Ó Senhor, aceita o nosso louvor, a nossa adoração, que parte de lábios impuros, mas que o Senhor nos santifique, para que possamos cada dia, Senhor Deus, estar mais próximo do Senhor e conhecendo o Senhor e amando o Senhor sobre todas as coisas. Abençoe, Senhor, cada parte desse culto, que o Senhor receba no Teu trono de graça, como louvor para a honra e glória do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, vamos seguir uma sequência que começamos ontem no capítulo 26. Vamos seguir a sequência da narrativa do Evangelho de Mateus, destes momentos da crucificação, da morte de Cristo. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 27, nós vamos ler todo o capítulo. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Nós vamos alternando a leitura, tá ok, irmãos?
Todo o capítulo 27 de Mateus são 66 versos. Vamos lá. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Então, Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata para os principais sacerdotes e os anciãos, dizendo: Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Qual mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais, seja crucificado. Clamavam: seja crucificado. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o sangue e sobre nossos filhos. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Tecendo uma coroa de espinho, puseram-na na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, ó Rei dos Judeus!
Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe um manto e o vestiram com as suas próprias vestes, e em seguida o levaram para ser crucificado. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele clama por Elias. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho. Achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. Disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei.
Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, e de guardai o sepulcro como bem vos parecer. Obrigado pela sua palavra, Pai, por essa narrativa bíblica, que o Senhor mostra quase que em detalhes os fatos que ocorreram ali naquele terrível dia, mas para nós naquele grande dia em que teu filho foi entregue ali naquela cruz. Obrigado, Senhor, pelo cumprimento da tua promessa. Obrigado porque temos a tua palavra e podemos atestar que tudo aquilo que os santos do Senhor do passado profetizaram, por meio do teu Espírito, se cumpriram cabalmente as profecias na vida do teu filho. E hoje aqui estamos, Senhor, há 2018 anos depois, reconhecendo esta obra maravilhosa em nosso favor, reconhecendo que hoje somos teus filhos. A tua ira passou sobre nós e foi imputada na vida de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, porque desde a eternidade foi resoluto em se fazer carne, habitar entre nós. Tu que criastes todas as coisas por intermédio da palavra, que é o dono deste mundo, mas se fez servo em nosso lugar, e morrendo a morte de cruz, e passando por todas estas humilhações, mas calado, como ovelha muda. Senhor Jesus, a nossa gratidão, certamente ela é eterna. Certamente ela ultrapassa essa esfera do aqui e do agora, porque estaremos eternamente contigo. Por isso te adoramos, te bendizemos, Cordeiro de Deus. Espírito Santo, obrigado por descortinar estas verdades, tirando as escamas dos nossos olhos, como um holofote mostrando a glória do Pai e do Filho, mostrando o quanto estávamos perdidos, na verdade mortos em nossos delitos e pecados, e fazendo com que esta palavra se tornasse palavra de vida para a gente. Ó Deus triuno, obrigado por esta obra grandiosa, como temos em tua palavra. Obrigado, Pai, por nos escolher. Obrigado, Cristo Jesus, por nos redimir. Obrigado, Espírito Santo, por nos selar e nos habitar como garantia, como penhor de que seremos resgatados e estaremos eternamente em novo céu e em nova terra, nos quais habita a justiça e a verdade para sempre. Obrigado, Deus triuno. Somos gratos. Em nome de Jesus, que nos deu acesso, para agradecermos. Amém. Como eu disse ontem, eu repito, alguns irmãos, desde o final do ano, se mobilizaram para que hoje tivéssemos um musical sendo apresentado para louvor do nosso Deus e para a nossa edificação. Eles então irão apresentar agora este musical ao Senhor. Eles cantarão a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Vida, morte e ressurreição de Cristo. E aí o convite é aquelas canções que vocês conhecem, que nós conhecemos, possamos cantar juntos, possamos adorar a Deus juntos e celebrarmos essa vitória que Ele nos dá por meio da morte
por meio da vida, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Quero chamar então esses irmãos que estejam aqui, para que possam então, a partir de agora, apresentar a Deus esses louvores. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Jesus, o nome que vence os séculos, divide a história, une o homem ao Deus eterno, nasce em Belém e a luz se revela ao mundo, e da vida eterna a todo aquele que crer. O milagre manifesta ao homem o amor e a bondade de Deus. Aleluia! Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Filho de Deus.
noite escura, o silêncio no ar, triste e dor. A mais rude cruz, marcada agora pelo sangue precioso do nosso Senhor. Foge a luz, densas trevas contorna um momento sublime e único da história da humanidade. A vida que se esvai anuncia a vida que vem, nova e eterna. No alto monte cessa a agonia. As estrelas emolduram o plano perfeito do Pai para a salvação do homem. Morre na cruz Jesus, o Filho de Deus.
Sobe ao monte, sabe que ali teu mestre morreu. Solta a tua rede, vê de perto quanto sofreu. Perdeu sua vida e por suas feridas perdão te deu. Um amor mais forte ainda que a própria morte, pois reviveu. Caminha junto ao Senhor, não perguntes onde Ele vai. Confia teu caminho às mãos do Pai. Caminha junto ao Senhor, não perguntes onde Ele vai. Confia teu caminho às mãos do Pai.
Nasce o dia. O sol parece sorrir para o mundo. O calor da manhã enxuga o orvalho, lágrimas da noite silente. A vida flui em cada ato da criação e em tudo que foi criado. O sepulcro está vazio. O vazio, porém, anuncia a vitória. Oh glória! A cruz, outrora de vergonha e dor, agora resplandece ao brilho da vida. A morte para sempre vencida. Ressuscitou o Salvador, Jesus, o Filho de Deus. Escura sem luar.
anda cansada de sofrer, já faz 2 dias que o mataram, não dá nem pra entender. Quanta tristeza e sofrimento, nem quero mais viver. Vem clareando a alvorada, o sol que sempre a iluminou, ex-pedra enorme retirada da sepultura que encontrou. Ao ver vazia a tumba fria, se entristeceu, chorou. Quem retirou o meu bom mestre, onde o colocou? Não chore mais, Maria, alguém respondeu. Claro, com um novo dia ficou, tudo se esclareceu. Ressuscitei dos mortos, vivo pra sempre estou. Glória a dizer aos meus irmãos que o Cristo ressuscitou. Ressuscitei dos mortos, vivo pra sempre estou. Glória a dizer aos meus irmãos que o Cristo ressuscitou. Alalaia, laia, laieu, lalalaia, laia, laie, lalalaia, laia, laieu, lalalaia, laia, laie. Venceu, liberta esta minha alma, goza divina, calma de sopor, bem longe dos grilhos da eterna morte, bem junto à fonte que me satisfaz. Cristo venceu, meu coração se abre ao resplendor da soberana luz de
27. Nós vamos ler apenas 3 versos aqui desta narrativa bíblica. Nós já até lemos nessa noite, mas vamos voltar a estes versos aqui novamente para a nossa breve meditação. Mateus narra desta forma, capítulo 27, versos 51, 52 e 53. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vamos orar. Senhor, nos reclinamos novamente ao texto sagrado e nós queremos pedir que nosso coração se encha de desejo de receber do Senhor como alimento algo nesta noite, Pai. Já entregamos a Ti canções de louvor e pelas mesmas nos recordamos da obra, da vida, da morte, da ressurreição do Teu Filho. Queremos agora ser alimentados pela Tua palavra. Então nós pedimos, fala conosco em nome de Jesus, Pai. Amém. Nós temos 4 evangelhos. Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Dos 4 evangelhos, 3 são chamados evangelhos sinóticos ou sinópticos, que significam que Mateus, Marcos e Lucas, eles narram eventos que está nestes evangelhos aqui também, de Mateus, Marcos e Lucas. Ou seja, Mateus tem conteúdo, ou seja, Marcos tem conteúdo de Mateus, Lucas tem conteúdo de Marcos e de Mateus, e assim temos estes evangelhos que são chamados sinóticos. É interessante nestes evangelhos que só Mateus narram 3 sinais no ato da morte de Cristo. Se pegarmos Marcos e Lucas, eles narram apenas um sinal: o véu do santuário se rasgando de cima para baixo. Mas só Mateus que vai além dos fatos que ocorreram naquele dia, naquele momento. Mateus diz que ocorreram ainda 2 sinais. Houve um terremoto na terra, pelo menos ali no local que ele estava, ele viu pedras se fendendo, e ele disse que mortos de cristãos, de santos, ressuscitaram e entraram na cidade santa, ou seja, entraram em Jerusalém. Eu queria falar um pouquinho sobre estes sinais aqui. São sinais que podemos viver hoje plenamente o que ocorreu, e são sinais, pelo menos os outros 2, nós chamamos, são sinais escatológicos, são sinais de coisas que acontecerão também conosco, ou seja, com aqueles que foram alcançados por essa graça maravilhosa. O primeiro sinal que Mateus narra é que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto para baixo. Este véu, ou esta cortina, na antiga aliança, no templo do Antigo Testamento, era um véu que separava o lugar comum, podemos dizer, para o lugar do Santo dos Santos, onde a presença de Deus estava.
E ali só quem poderia entrar? Quem? Os sacerdotes. Com toda a preparação antes de entrar, porque se ele entrasse de qualquer maneira, a presença de Deus, a glória de Deus era tão grande, a Shekinah de Deus era tão grande que ele poderia ser fulminado no mesmo instante que metesse o pé no Santo dos Santos. O que ocorreu quando Cristo disse está consumado e expirou e reclinou a sua cabeça, foi que este véu rasgou de cima a baixo. É importante lembrarmos sempre disso, de cima a baixo, porque uma coisa eu chegar aqui, se tivéssemos aqui uma cortina em que abríssemos para que o pessoal fizesse um musical, uma coisa é eu chegar aqui e começar a puxar o pano da cortina ou do véu, eu vou rasgar de baixo para cima. Uma outra coisa é o véu rasgar de cima a baixo. Este véu foi rasgado por Deus. O próprio Deus que estabeleceu na antiga aliança este lugar santo para que sacerdotes escolhidos pudessem entrar, ele está sinalizando de uma forma clara para o seu povo: agora somos um reino de sacerdotes, como Pedro disse na sua segunda carta, capítulo 2, versos 9 e 10. Agora somos um reino de sacerdotes e podemos e temos o privilégio de entrar na presença de Deus. O grupo aqui, antes de começarmos o culto, aí uma irmã brincando disse assim: pastor, ora aqui para a gente, ora aqui, porque deu a entender que algumas coisas ainda parecia que precisaríamos de mais um tempinho para ensaiar, mas não dá mais tempo. Aí uma irmã brincou aqui: pastor, ora aqui, porque a oração de pastor é poderosa. É claro que ela falou brincando, porque agora não tem mais essa de oração de pastor é poderosa, oração de fulano de tal é mais poderosa. O que Deus está falando nesse sinal aqui é que todos que foram comprados pelo seu sangue podem entrar na sua presença e desfrutar da sua presença, porque Ele mesmo rasgou o véu de cima a baixo. Olha o que diz o autor aos Hebreus, no capítulo 10, no verso, abra comigo, Hebreus capítulo 10, a partir do verso de número 26. Hebreus capítulo 10, a partir do verso, vamos a partir do verso 19. Olha o que diz, acompanhem, por favor, a leitura a partir do verso 19 do capítulo 10. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ele diz: hoje podemos ter acesso à presença de Deus com intrepidez, podemos entrar pelo Santo dos Santos na presença de Deus por causa da vida de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Você, meu irmão, tem esse privilégio. Eu me lembro quando eu trabalhava no comércio, eu tirei várias lições que eu trago para a minha vida até hoje. E lembro de uma vez que veio um profissional nos ajudar a vender. E ele disse, eu trabalhava na área de móveis, ele disse assim: para o cliente não importa se isso aqui é madeira ou aglomerado. O cliente ele não está comprando se é aglomerado, MDF ou madeira. E ele disse para a gente: ofereça os benefícios. Diga, isso aqui tem durabilidade. É isso que o cliente quer. Isso aqui você pode mudar 1, 2 vezes,
que vai aguentar ser montado novamente. Isso é sinônimo de durabilidade. Pode ficar tranquilo. O que Mateus diz então quando o véu foi rasgado de cima a baixo? E se fizéssemos uma pergunta, e daí, Mateus? Mateus está dizendo: você hoje tem privilégio de entrar na presença de Deus. A qualquer momento você pode entrar. E quantas vezes nós entramos de forma que às vezes nem confessamos, por exemplo, pecados. E porque não somos fulminados, somos aceitos? Porque Cristo, através da sua obra, pagou o preço de todos os nossos pecados. Mateus, então, vai além de Marcos e Lucas. Aí vem dois fatos que podemos entender que são fatos que acontecerão. A gente chama de fatos escatológicos. Mateus diz ainda, no verso 51, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Ô, gente, já imaginou? Tem alguém aqui que já foi no Chile e pegou o terremoto? Chile, terremoto. A filha do casal Obed e Cida, os irmãos mais antigos vão lembrar, a filha desse casal mora no Chile. E de vez em quando a Cida ela compartilha dos terremotos no Chile. Coisa terrível, coisa assombrosa. Para aqueles que talvez tenham síndrome do pânico, é um prato feito. Você imagine naquele momento a terra tremendo, rochas se fendendo, se dividindo. O que era isso? Alguns que comentam este sinal, este segundo sinal que Mateus captou, alguns dizem assim: é um sinônimo do que ocorreu no Sinai, quando Deus estava lá entregando a lei, que o monte fumegava, tremia, e ali então, quando ocorreu isso, era o cumprimento que Cristo cumpriu a lei. Pode ser. Outros dizem que como os discípulos fugiram, as pedras estavam clamando. Improvável. Mas certamente esse sinal é um sinal do que acontecerá com a terra que sofreu a maldição por causa da entrada do pecado. O que ocorreu quando houve este terremoto? As pedras se fenderam. Era um sinal de que aquele que estava sendo crucificado, aquele que estava reclinando a cabeça e expirando e morrendo em nosso lugar, ele que é o Criador de todas as coisas, João diz isso no capítulo 1, ele que é o Logos, a palavra. O que Mateus está dizendo? Que é um sinal de que um novo céu e uma nova terra está prometida para aqueles que estão em Cristo. Olha o que Paulo disse aos Colossenses, capítulo 1, verso 20. Teríamos outros textos que poderíamos amparar. Colossenses capítulo 1, verso de número 20. O que diz aí? Leiamos. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Paulo diz que através do sangue de Cristo, todas as coisas serão reconciliadas sobre a terra e sobre os céus. Apocalipse 21, verso 1 diz que vi novo céu e nova terra. Paulo aos Romanos diz no capítulo 8 que até a própria natureza ela geme na expectativa da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Cristo então declara está consumado e entrega resolutamente seu corpo à morte, para a gente é um sinal
de que Ele tem domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre a criação, e que podemos esperar novos céus e nova terra. A gente já acha isso aqui maravilhoso, né? Por exemplo, nós somos privilegiados aqui no estado de Minas. Serra do Cipó, Pico da Bandeira, é aqui dentro, né, Marcos? Eu estou olhando para o Marcos já deve ter ido lá umas 390 vezes. E 9, esqueci de 9. Mas o que nós temos aqui, gente? Mais o que, gente? Vamos, mineiros. Serra da Canastra. Quantas cachoeiras. Oi? Gruta da Lapinha, lá para o lado de Piuí. E, gente, coisa maravilhosa. Os canyons, né? Gente, que coisa maravilhosa. Agora você imagina quando Cristo, na sua segunda vinda, chegar, estas coisas maravilhosas se tornarem mais maravilhosas ainda. E agora, pense em algo, sem o pecado habitando. Sem aquele motorista que você está atrás dele na estrada, como eu já vi várias vezes, pegando uma latinha, seja de cerveja ou seja de refrigerante, jogando pela janela. Sem você visitar aquele lugar maravilhoso que você já foi e encontrar lá frasco de PET, garrafa PET, plásticos, papéis. Mas mais do que isso, pense que nesse novo céu e nova terra, Cristo será o próprio sol. Ele estará plenamente no nosso meio. Terceiro sinal que Mateus diz para a gente. Verso 52 e 53. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O Léo falou sobre esse momento aqui ontem. Deve ter sido um momento para muitos aterrorizante mesmo. Você ver que santos que morreram em Cristo ressuscitaram. Vamos lembrar aqui de alguns santos que Deus nos deu a oportunidade de conviver com a gente. Imaginar a dona Corina chegando aqui na Sexta Igreja. Imaginar a dona Zilda cozinhando novamente nos acampamentos. Mas quem, gente? Dona Hilda, mãe do Paulinho, né? Agora já não tem mais vermelhão para ficar aqui encerando. Você imagina? Você imagina que cena? Mas o que ocorreu, este terceiro sinal que Mateus narra para a gente, é um fato que acontecerá para aqueles santos que estarão em Cristo. Quando eu li essa passagem, eu imaginei, de forma equivocada, aquele clipe do Michael Jackson, como que se chama? É Thriller? Que entra uns... Não é? Eu creio que quase todos já viram um clipe do Michael Jackson. São de mortos na cidade, assim, ó, com as caras que... Esquece essa cena em relação ao que Mateus está narrando. Esquece. Porque estes mortos que ressuscitaram, quando Cristo expirou, e aí há alguns que comentam que eles só ressuscitaram depois que Cristo ressuscitou. Outros comentam que eles ressuscitaram no ato da morte, mas só foram para Jerusalém depois que Cristo ressuscitou. Não precisamos entrar nesse detalhe aqui. Mas o fato é, aqueles que estão em Cristo ressuscitarão. E o que ocorreu aqui é que eles ressuscitaram certamente no seu corpo glorificado, que é a promessa que aqueles que estão em Cristo receberão. Paulo diz aos Colossenses, capítulo 3, verso de número 19 e 20 de Filipenses 3, que nós teremos um corpo glorificado igual ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
O que ocorreu aqui neste ato da morte de Cristo, dele declarar está consumado, foi uma amostra que Deus nos dá daquilo que Paulo disse aos Tessalonicenses na primeira carta. Vamos lá, só para ver o que Paulo disse. Foi uma amostra de Deus para nós, o seu povo. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 16. Primeiro aos Tessalonicenses 4,16, vamos ler todos juntos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que ocorreu nesse dia da morte do nosso Senhor, e que mortos ressuscitaram, creio que no seu corpo glorificado. O que ocorreu ali foi uma amostra do que acontecerá com aqueles que estão em Cristo. Talvez você pergunte, mas pastor, com corpo glorificado? Será? Sim, meu irmão. Então, eles estão vivendo até hoje? Não. Talvez ocorreu com eles o que ocorreu com Elias, a carruagem de fogo, ou como Deus fez com Enoque, tomou para si. Oi? Não, a Adriana está falando, ressuscitar com um corpo glorificado e ficar aqui nessa terra de pecado é complicado. E aí, voltando ao que eu disse aqui, qual é o benefício? O benefício é que nesse corpo nós sofremos, né, Marcelo? E como sofremos, né? Sofremos fisicamente, sofremos psicologicamente, sofremos a dor da perda de um querido. E aí, neste momento da morte, Cristo nos diz: teremos um novo céu e uma nova terra, e nós ressuscitaremos com um corpo glorificado, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lágrima, porque Ele enxugará dos nossos olhos, diz João, Apocalipse, toda lágrima. Então, queridos, esse evento é mais do que uma narrativa histórica que a gente deve lembrar na chamada Semana Santa. São eventos, são fatos, são sinais que daqueles que creem em Cristo devem regozijar-se e se alegrar em Deus ao lembrar dessas coisas que acontecerão conosco. Acontecerão conosco. Hoje já podemos desfrutar de um destes sinais plenamente, o acesso ao Pai. Logo ali na frente, desfrutaremos de um novo céu e de uma nova terra, e de um corpo ressurreto, porque Cristo venceu a morte. O que ocorreu neste terceiro sinal dos mortos ressuscitarem, os santos, foi justamente essa declaração: o nosso Senhor venceu a morte. Foi o que Paulo disse quando escreve sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 15. Onde está a morte? A sua vitória. A morte foi vencida pela morte do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir mais uma canção?
vitória, em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais será morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória, em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória, em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Dessa noite. Deixa a projeção aqui, Natan, apaga as luzes aí, por favor. Torno essa... Não, volta, por favor. Isso, apaga essa aqui, por favor, essa lâmpada. Troco essa exclamação por uma interrogação para todos nós. Eu desejo tanto ver o dia chegar. Vamos orar? Faça essa pergunta para você mesmo. E responda a ela agora para o Senhor Jesus Cristo. Você deseja que esse dia chegue logo? Ou você pede a Deus mais um tempinho? Senhor, eu preciso terminar minha faculdade. Senhor, eu preciso casar. Eu não posso partir daqui para o novo céu e nova terra sem casar. Senhor, eu quero ver o meu filho grande, autônomo, formado. Ou você anseia, como diz Apocalipse, a noiva e o Espírito dizem vem. Hoje, Maranata, eu desejo. Senhor, eu confesso que às vezes perdemos essa perspectiva, Senhor. Que às vezes o nosso coração, a nossa vida, ela se envolve tanto com as coisas desse mundo, mundo que geme pela tua volta, mundo que jaz no maligno, que esse anseio é arrefecido, é esquecido muitas vezes no nosso meio, Senhor. E aí nós não nos preparamos para nos encontrarmos com o Senhor. Senhor, traga-nos sempre à memória a obra do Teu Filho, a sua encarnação, a sua vida santa, a sua morte e a sua gloriosa ressurreição. Que, Senhor, que possamos aguardar o dia dessa vitória em que o Senhor Jesus virá nos buscar. Que nossas lágrimas serão enxugadas e nunca mais choraremos, nos encontraremos em depressão, em angústias, em medo, principalmente por causa da morte, porque a morte não mais existirá. Senhor,
aviva em nós estas verdades, Pai. Na verdade, reaviva em nós estas verdades do novo céu e da nova terra, a promessa de receber um novo corpo, de que precisamos morrer para que recebamos um corpo incorruptível. Reaviva estas verdades em nosso coração. Obrigado, Senhor, por este momento, neste lugar, que nos reunimos em torno da Tua Palavra, que nos reunimos para Te exaltar. Obrigado, Pai, que a graça tão maravilhosa do Senhor seja sobre nós, que Teu amor, Pai, transborde em nosso coração, e que Espírito Santo, Tu que tabernaculaste em nós, traga-nos sempre na nossa memória estas verdades, hoje e sempre. Amém e amém. Pode sentar um pouquinho. Eu quero agradecer aqui aos irmãos que, mesmo diante da demanda da correria da vida, vocês dedicaram dias aí para poder ensaiar. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Eu quero também ressaltar também a minha gratidão à vida do presbítero Jonathan, porque ele que motivou e vamos dizer assim, e capturou esses irmãos aí para que nós pudéssemos ter esse musical. Ele que idealizou, na verdade, essa programação. Quero agradecer a Deus pela vida do Natan. A palavra de Deus diz na carta aos Romanos, capítulo 12, nós devemos honrar quem honra. Quero agradecer a presença de todos que nos visitam nessa noite. Estou vendo, deixa eu ver se eu estou vendo mesmo. Deixa eu ver. Ah, não, nós temos aqui um visitante, sim. O nome da senhora? Mãe do Marcelo? Pensei que fosse irmã. Marcelo estava, né? Prazer recebê-la, seja bem-vinda, tá bom? E Elisa, quem mais nos visita aqui nessa noite? Não temos mais visitantes, né? Queridos, só lembrá-los, amanhã nosso culto pela manhã começará às 6 da manhã, tá? E aí nós vamos ter que levantar mais cedo, né? Bem mais cedo. Para alguns é o horário de levantar, mas o horário de levantar nós já teremos que estar aqui às 6 da manhã. Então, amanhã o culto começa às 6. Estes irmãos vão cantar algumas destas canções e uma outra também amanhã, aqui pela manhã. E logo após o culto, nós teremos um café da manhã. Então nós vamos tomar um café e aí creio que por volta das 8h30 a gente já está indo para casa. São novas? Ah, sim, perdão, então são músicas inéditas amanhã também, tá, gente? Obrigado. Então amanhã nós teremos também, pessoal do musical, músicas inéditas
Então, às 6 da manhã, nós devemos estar com o culto até umas 7h40, depois vamos tomar um café. Creio que por volta de 8h30 a gente já está indo embora para casa, alguns para dormirem, outros não, tá ok? E retornaremos às 19 horas, tá? Para o culto da noite. Haverá um clássico amanhã aqui no Independência, mas não vai atrapalhar chegarmos aqui, porque o jogo é de 4 às 6. Então a gente chegando aqui 6h30, 6h40, dá para chegar tranquilo, porque o bairro já vai estar certamente tranquilo para a gente poder chegar, tá? Última coisa, Natan tem pedido aqueles irmãos corajosos, se puderem chegar a partir das 5 para ajudar a preparar o café, vai ser assim muito bem-vinda a ajuda e a mão de obra, tá bom? Então aqueles que puderem, que Deus nos guarde na saída de casa bem cedinho, nos livre do homem mau e que possamos chegar seguros aqui para juntos adorarmos a Deus amanhã às 6 da manhã. Tá bom, queridos? Uma boa noite, bom descanso a todos.